Olá! Em 2015 foi criado em Brasília um movimento para repensar o Brasil. O projeto é fruto de uma parceria entre a ONG União Planetária e a Universidade de Brasília. Ele surgiu com a proposta de analisar o que deu certo e o que deu errado nos últimos anos na saúde, educação, política, entre outras áreas, em busca de soluções para os principais problemas que afetam o país atualmente. O objetivo do grupo é alcançar o Brasil que queremos, um país que seja mais justo, igualitário e menos violento. É sobre esse movimento que o programa de hoje vai falar. O seu 2022, o Brasil que queremos, começa agora. Fique conosco. 2022, o Brasil que queremos. E o telespectador deve estar pensando, será que mudou o apresentador? Não. É que hoje nós invertemos. Hoje nós queremos conversar com o apresentador, o professor Isaac Reutemann, sobre que movimento é esse, o que esse movimento quer, para que ele serve. E por isso estamos aqui com Isaac Reutemann, que é o presidente do Movimento 2022, o Brasil que queremos. Eu vou declinar de dizer toda o seu currículo, a sua história, porque senão nós iríamos ter o programa todo para falar sobre o currículo dele. Mas, de qualquer forma, deixa-me saudar aqui o professor Isaac Reutemann. Professor, alegria grande de tê-lo aqui no nosso programa, que é o seu programa. Mas hoje nós queremos ouvi-lo. Quais são as funções principais de títulos do seu currículo? Bem, em primeiro lugar, queria dizer que é uma honra de conversar com esse santista, como eu também sou santista e humanista, sobre o movimento 2022, o Brasil que queremos. Eu sou de Santos, onde eu fiz o curso básico, estudei também alguns anos em São Paulo, me formei em odontologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Depois eu segui para microbiologia, fiz meu doutorado na antiga Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro. Passei 5 anos no exterior, trabalhando em microbiologia, nos Estados Unidos, em Israel e na Inglaterra. E vim para a Universidade de Brasília, em 1972, onde trabalhei ensinando, pesquisando na área de microbiologia até 1995, quando então me aposentei. E na universidade ocupei vários cargos, eu não vou declinar aqui, são muitos. E depois da minha aposentadoria na Universidade de Brasília, eu fui chamado para auxiliar a implantação da Universidade do Terceiro Milênio, que foi uma universidade concebida pelo Darcy Ribeiro, que juntamente com Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro conceberam a Universidade de Brasília. E ele, decepcionado com os rumos da Universidade de Brasília na crise de 1965, ele implantou em campus no estado do Rio de Janeiro a Universidade Estadual do Norte Fluminense, que hoje recebe seu nome. Lá também passei um período de 1 ano e meio. Depois eu tive uma experiência em uma universidade privada por 5 anos, Universidade de Mogi das Cruzes, onde cheguei até ser reitor. E dizem, como piada, que reitor é produto de excreção, então é o final da carreira. Então saí da Universidade de Mogi das Cruzes e tive uma experiência no governo, tanto no Ministério da Educação, na CAPES, e no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, no CNPq e no próprio Ministério. Tive uma pequena experiência na Secretaria de Criança do Distrito Federal e voltei ao útero acadêmico, que é a Universidade de Brasília, onde coordeno atualmente o Núcleo de Estudos do Futuro. Como se vê, uma longa história, com uma longa experiência sobre educação e, por isso, uma pessoa importante para nos ajudar a olhar para o futuro. Mas esse movimento 2022, com certeza, muitos dos telespectadores estão perguntando por que 2022?
O nosso movimento 2022, ele nasceu dos objetivos comuns de dois projetos, um conduzido na Universidade de Brasília, que era a Comissão UNB Futuro, que discutia o rumo da universidade e da educação como um todo, e o projeto da Pedagogia das Virtudes da União Planetária, que promove e consolida as virtudes e discute como fazer essa consolidação e promoção das virtudes. E essa feliz parceria inicial entre a Universidade de Brasília e a União Planetária resultou nesse movimento 2022, o Brasil que queremos. 2022 porque é o ano que comemoramos o bicentenário da dita independência do Brasil. E aí emerge uma pergunta: somos realmente independentes? Que caminhos a gente deve trilhar para que realmente possamos ter uma autonomia econômica, cultural, etc. No sentido, soberania, né? Soberania, no sentido de que todo brasileiro possa realizar os seus sonhos e ser uma pessoa feliz. E o 2022 é um espaço de tempo pequeno, nós temos, daqui a 6 anos estaremos em 2022, mas o que podemos fazer até 2022 para que possamos, num prazo mais longo, ter esse nosso sonho, que eu acho que é da Universidade de Brasília, da União Planetária e de outros parceiros, que tenhamos realmente o Brasil que queremos. E o movimento tem outros parceiros? Sim, inicialmente foi feita uma parceria entre a Universidade de Brasília e a União Planetária, e hoje temos como parceiros a maioria das instituições de ensino superior do Distrito Federal. Então temos o CEUB, o IESB, a UDF, o Instituto Federal de Educação, temos a Universidade da Paz, e isso porque nós queremos envolver nesse esforço de a gente ter um Brasil melhor, os jovens. E já fizemos um evento no UniCeub, com a presença de 400 estudantes. Vamos conversar com os estudantes de todos esses parceiros. E além das instituições de ensino superior, temos 2 parcerias, uma com a Embrapa e outra com a Fiocruz, com a Fundação Oswaldo Cruz. E isso nos abre uma porta para tornar o movimento de natureza nacional. Não só nasce no Distrito Federal, mas vai capilarizando para todo o Brasil. O nosso movimento é um movimento ainda jovem, começamos há cerca de 1 ano, e eu acho que ele pode desempenhar um papel muito importante, achando caminhos, ações, para que a gente, sem ter uma ideologia ou ser um movimento suprapartidário, supra-religioso, no sentido que a gente possa reunir pessoas e entidades que possam construir um país bem melhor do que nós temos para as futuras gerações. Professor Isaac, a gente vê que sempre em toda a história da humanidade tivemos pessoas pensando num mundo novo, num mundo melhor. Será que isso não é uma utopia, um sonho, ou é algo realizável? Eu acho que começa com a utopia, né? Nós tivemos humanistas como Gandhi, Martin Luther King e outros. Começa com a utopia. A utopia é uma ideia, é uma meta. Eu acho que não são utopias simples de se realizar, mas possíveis de se realizar. E eu acho que a humanidade está passando por uma situação muito sensível temos que reunir forças no sentido de que a gente possa realmente conquistar essas utopias. Mas a gente vê presente na humanidade e no Brasil uma luta de direita e de esquerda. Como é que
vai ser possível enfrentar uma situação como essa? Eu acho que tanto as pessoas que se dizem da direita e como pessoas que se dizem da esquerda, nós temos pessoas humanistas, pessoas que pensam numa justiça social, que pensam em dar oportunidades, as mesmas oportunidades para todos. Eu acho que nós precisamos unir essas pessoas do bem, qualquer que seja a bandeira que eles colocaram em suas mãos no passado. Eu acho que ultrapassamos essa fase de direita e esquerda, né? Eu acho que temos que aproveitar milhões de pessoas que se encontram não só no Distrito Federal, no Brasil, mas no mundo, no planeta, e unirmos esse potencial, essa energia, para que possamos realmente conquistar as utopias. Vemos que é um trabalho que está mais voltado, digamos, para o humanismo, para encontrar as soluções. Eu vou ter que interromper, porque está no fim do nosso bloco, mas vou lhe deixar uma pergunta para o segundo bloco. E qual o método, o processo que pretende o movimento fazer para que possa chegar a bom êxito? Estamos aqui no 2022, numa inversão hoje, porque o entrevistador está sendo entrevistado. Em 2022, o Brasil que queremos, com o emérito professor Isaac Reutemann. Voltamos já, em 1 minuto. Fique conosco. « 2022, o Brasil que queremos. E no programa de hoje, estamos conversando com o responsável pelo programa, que é o professor Isaac Reutemann, emérito professor da Universidade de Brasília. Professor Isaac, esse título emérito é um título significativo, não? As universidades, de forma geral, elas prestam uma homenagem àqueles professores que a universidade considera que teve um papel importante durante o seu trabalho na universidade. Na Universidade de Brasília, cerca de 80 professores, desde a sua fundação, receberam esse título, e eu, inclusive, propus à Universidade de Brasília de constituir um colégio de eméritos, né? Porque os eméritos, esse título se dá depois da aposentadoria. Então, a faixa etária dos eméritos é bastante alta. Mas isso tem a grande vantagem de que esses eméritos têm uma experiência muito grande, não só acadêmica, como também em outras atividades que exercem. E a proposição é que nós teríamos um colégio de eméritos que se reuniria uma vez por ano, discutindo um tema, e seria um colegiado consultivo que dá conselhos aos professores mais jovens e aos estudantes universitários. Professor Isaac Reutemann, eu lhe deixei uma pergunta no final do bloco anterior, que eu quero renová-la e acrescentar algo mais. Eu deixei a pergunta: como pretende atuar para que esse movimento possa ter efetividade e possa lograr êxito? E eu acrescentaria mais: qual a importância que o senhor considera desse movimento para a sociedade? E até amplio mais: qual é o alcance dele, já que os problemas são tão grandes? Na primeira parte da pergunta, eu lembraria essa proposição de colégio dos eméritos, né? Eu acho que o movimento 2022, o Brasil que queremos, ele deve ter a liderança de pessoas experientes. Nós constituímos até o momento 10 grupos de estudos em várias dimensões importantes, conduzidas por especialistas.
No entanto, a missão principal, o passo principal, a metodologia fundamental é envolver os jovens nessa empreitada. Estamos começando com os jovens do ensino superior. Ou seja, não seria exatamente ensinar os jovens, mas junto com os jovens encontrar as saídas. Exatamente. Seria o seguinte, Ulisses, primeiro colocar o jovem no debate, no diálogo, ouvi-los e eles serem os instrumentos de vanguarda para que as modificações que sejam feitas no sentido de termos um Brasil melhor. Primeiramente os jovens universitários e depois os secundaristas. E realizarmos durante esse nosso processo uma ação educativa, tanto na educação formal, nas escolas, como na educação informal, os meios de comunicação, a internet, as redes sociais, no sentido que desde a primeira infância o ser humano procure ter nas suas atividades essas características extremamente fundamentais e que nos caracterizam como seres humanos, como a ética, a solidariedade, a compaixão, enfim, todos esses valores que estão tão bem trabalhados dentro dos seminários da pedagogia das virtudes. Vivemos numa sociedade complexa, vivemos num planeta que tem limitações e devemos voltar nossas atitudes para a preservação desses valores e das limitações do planeta para as próximas gerações. A nossa passagem pelo planeta Terra é rápida, ela só tem sentido se a gente ser um elemento importante para ter as transformações necessárias para que realmente a gente possa ser chamado de um ser humano. Então, vejo como um movimento que trabalha com extrema seriedade, não propriamente um movimento com uma bandeira revolucionária, mas se é revolucionária num sentido diferente, é numa outra faixa. Não é a faixa do embate, é a faixa de homens de boa vontade, jovens de boa vontade, encontrarem as soluções. Exatamente. Nós no movimento não estamos atrás de poder, não estamos atrás de valores materiais, nós não trabalhamos para construir um partido político ou uma ideologia. Nós queremos simplesmente... Talvez a ideologia do humanismo. A ideologia do humanismo simplesmente justificar essa nomenclatura zoológica que foi nos dada de sermos Homo sapiens. Homo sapiens viver de acordo com esses valores e respeitar os nossos semelhantes e os seres vivos do planeta e o próprio planeta. Ou seja, usar a inteligência a serviço do bem. Exatamente. Usar a inteligência a serviço do bem. Porque a inteligência pode também ser usada de forma egoísta, de forma guerreira, de forma inadequada. E então é preciso esse sentido de sensibilidade, de buscar através da sensibilidade mesmo e da inteligência, razão e sensibilidade, os caminhos corretos para a humanidade. Exatamente, é usar a inteligência para o bem. Esse acho que é um lema que não tem sido utilizado se a gente faz um estudo da história, né? Nós tivemos muitos episódios da barbárie, né? E temos o dever de tentar reverter essas atitudes
usando a inteligência para o bem. Não se trata de ensinar as pessoas, mas buscar junto as soluções. É isso? Ninguém faz nada sozinho, né? Ou se faz pouca coisa sozinho. Eu tomo banho sozinho, me alimento sozinho. Mas para que haja uma transformação social e nós atingirmos um mundo que a gente poderia realmente se orgulhar de ser civilizado, é uma tarefa não de uma pessoa só, é uma tarefa de todos. E o nosso movimento, que começa pequeno, vai ter o objetivo de ser ampliado no sentido de que a gente realmente possa fazer uma transformação social, de comportamento, que dure para a eternidade. Então tem muito a ver com as virtudes humanas. Totalmente voltada a esse desenvolvimento, essa promoção, essa consolidação das virtudes humanas. E qual é a importância que os jovens e a sociedade toda acorde para esse movimento? A sociedade ela é manipulada, tem sido manipulada pela grande mídia. Isso não é de agora, e as suas atitudes são formatadas pela grande mídia. Passa por essa transformação, e nós temos um grupo de estudos de meio de comunicação para que não haja essa ditadura de uma mídia orientada para a direita, para a esquerda, para qualquer que seja o foco. Toda essa formação da personalidade, que começa na primeira infância, nós devemos promover, induzir essas virtudes, desde que a criança tenha consciência e comece a formação da sua personalidade. Eu creio que se nós trabalharmos nessa faixa etária, de 0 a 6 anos, nós poderemos ter o planeta Terra povoado por uma geração onde nós não tenhamos mais a barbárie e tenhamos uma das missões de cada um de nós colaborar com a felicidade do outro. E o senhor acredita então que é possível esse trabalho? Eu acho que é possível e acho que nós dois achamos possível e isso justifica o nosso esforço de criarmos esse movimento 2022, o Brasil que queremos, e nos orgulhar no futuro do legado que esse movimento possa dar para toda a humanidade. Professor Isaac, nós estamos no final do nosso programa. Eu gostaria de encerrar esse programa com uma mensagem sua para os nossos ouvintes. Venham aderir ao nosso movimento 2022, o Brasil que queremos. É muito fácil. Vai aparecer aí na tela o nosso site, 2022, brasil.org.br, onde existe um local. É só preencher pequenas informações e participar conosco dessa grande luta que vale a pena a gente se incorporar. Obrigado, professor Isaac. Obrigado. Tivemos aqui o privilégio de ouvir Isaac Reutemann, o emérito professor da UNB, com um passado cheio de luz, mas voltado para o futuro, voltado para a atuação no presente, para que possamos colher bons frutos no futuro. Porque a colheita depende da semeadura. Nós temos que fazer a correta semeadura para que possamos obter uma pródiga, uma eficiente colheita. E nós só vamos ter aquilo que fizermos. Se nós ficarmos olhando, assistindo, não teremos absolutamente resultados efetivos. Mas é preciso que cada um de nós, todos nós, possamos nos inspirar por essa luz que vem
da UNB, que vem da UNB Futuro, que vem do professor Isaac Reutemann, que vem das outras universidades, Universidade Católica, Universidade Uniceub, IESB, UDF, o Instituto Federal, todas elas juntas, com a maior pureza, com a maior boa intenção, buscando encontrar caminhos. Mas não apenas as pessoas com conhecimento trazendo para nós qual deve ser o caminho. Não, eles vão trazer a experiência deles, mas cada um de nós tem que participar desse empreendimento. Venha, participe, esteja com esse trabalho maravilhoso e verá que o futuro será melhor para todos nós. Você acabou de assistir uma entrevista com o presidente da Comissão Geral do 2022, O Brasil que Queremos, que é um movimento para aprofundar o diálogo e traçar novos caminhos para questões importantes que envolvem o país. Se você quiser saber mais sobre esse projeto ou deseja se inscrever nos grupos de estudos do movimento, acesse o site www.2022brasil.org.br. Lembrando que sua participação é muito importante para o futuro do país. Por hoje é só. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.